Olá, o programa Opinião Clínica Dr. Wilson Davis recebe hoje Magali Pérez, Fernanda Guerque e Adriana Machado para falar sobre a questão do politicamente correto. Eu quero lembrar os nossos patrocinadores, Clínica Dr. Wilson Davis, Clínica Dr. Bruno Pivato, Dilu, onde você encontra o melhor da Uniflex, Colégio Madre Bárbara, a Bebidas Fruc, Loja Sertel, Loja Esteva, onde você tem o melhor da moda masculina, a J Expor, Casa Nostra e Costaneira. É uma série de patrocinadores que fazem deste programa um programa muito bem aceito, um programa que cada dia mais tem um espaço onde as pessoas podem dar a sua opinião sobre diversos temas. Muito bem, a Fernanda é a primeira vez que está com a gente, então eu vou deixá-la para o segundo momento. Começa contigo, Adriana, este tema que é bem interessante e que vai fazer com que nós possamos falar sobre muitas coisas e o telespectador logo vai poder ver que de fato é muito abrangente e é uma questão muito complicada. A questão do politicamente correto, de achar que tem que se ser assim porque todo mundo está sendo, dizer isso porque todo mundo está dizendo, etc. Realmente o tema ele dá margem para muita discussão, não apenas em pontos, em áreas específicas, mas na realidade a gente toca em alguns outros aspectos que são polêmicos ou são searas que dão margem para outras discussões. Porque quando a gente fala em politicamente correto, o que me vem à cabeça é aquela situação da conduta conveniente, da conduta pertinente, né, daquilo que realmente a sociedade demanda como algo que seja aceito pela maioria, né, ou pelo menos vê com bons olhos. E nem sempre aquilo que a sociedade vê com bons olhos no primeiro momento é o realmente correto ou é o ético, né? E aí por isso que eu falo da margem para outras discussões, porque eu acho que entra a ética no meio também. E a ética, ela por si só, ela é um tema que demanda uma série de outros conceitos e entendimentos e discussões, enfim. Eu acho que o tema como um todo ele é pertinente hoje para nós discutirmos, né, no momento até pós-eleição, enfim, onde isso tudo foi muito discutido. Mas eu acho que como cidadão, ele é um tema muito importante. Aquilo que a conduta que eu estou tomando, né, ela é politicamente correta, tá? Mas ela é politicamente correta para quem? Para mim, para a sociedade? O que eu me questiono hoje, eu não tenho uma visão formada com relação a isso. Politicamente correto para quem? Né? Eu acho que isso sim eu questiono sobre o politicamente correto. Porque aquilo é politicamente correto, uma conduta, uma atitude, enfim. Eu acho que aí a discussão se desenrola. Uma das pessoas que mais entendem de questão eleitoral, de justiça eleitoral, é uma mulher que está aqui, a Fernanda Guerque, que acaba por ter participado de uma eleição onde ela trabalhou e muito com essa questão política e é a nova procuradora do município. A Fernanda, sendo a nova procuradora do município, sabe muito sobre toda esta questão do discurso político. Aliás, acompanhou e muito. Na Rádio Independente, nas discussões que nós tínhamos na sexta-feira, muito se falava o teu nome. Por quê? Porque tu estavas em todo o processo envolvido. E eu queria que tu começasse falando um pouquinho sobre esta experiência, até porque é um campo onde o discurso é muito maquiado, né? E há seríssimos problemas, tanto do campo moral, dentro do campo moral e ético, etc. Como é que foi essa tua experiência, esse teu envolvimento nesta eleição de 2012? Bom, David, os políticos, né, por si só, são os que, do meu ponto de vista, são os que mais aderem a esse discurso do politicamente correto, porque eles são julgados pela sociedade, principalmente pelos seus eleitores, né? Então, eu acho que eles devem, sim, aderir a isso, a essa prática, enfim, porque, inclusive, na lei eleitoral, eles poderiam incorrer em crimes se agissem de maneira inversa, né? Porque existem vários crimes previstos no Código Penal Brasileiro e na lei eleitoral aos praticantes dessa conduta do politicamente incorreto.
Tá, e esta tua experiência, assim, como é que tá? Tu estava fazendo, na verdade, procuração de alguns municípios, né? Como é que foi, como é que tu acabou sendo a procuradora agora do município de Lajeado, que muito nos honra, tal, tu vieste para um processo extremamente novo e desafiador, que é a equipe, esse staff político todo do Schmitt, para governar uma cidade que durante tanto tempo esteve numa outra ótica, num outro campo ideológico. Como é que foi esse convite? Como é que tem sido esse teu trabalho nas procuradorias e dos municípios que tu faz? Inclusive, tu vieste há pouco de uma cidade interior, né? Eu acabei de chegar do município de Canudos do Vale, eu estava na prefeitura lá. Então, esse é um trabalho que eu já faço há 5 anos, né, de dar assessoria para os municípios aqui da região. Mas até então eu não tenho essa experiência de municípios maiores, como vai ser agora esse meu novo desafio, que é o município de Lajeado. E o convite me honrou muito, porque eu fui contratada para fazer um trabalho eleitoral, na área do direito eleitoral, essa assessoria da campanha do Schmitt. Então, eu tenho certeza que foi em função dos resultados que acabaram me convidando para esse importante papel. Depois eu vou querer saber mais, até porque eu queria que tu falasse dentro desse campo do correto, etc. Qual é o trabalho, de fato, de alguém que faz a defesa, por exemplo, que tu trabalhaste junto ao comitê do Schmitt, né? Deu para entender isso. Tu tens uma equipe, etc. Depois eu vou te perguntar melhor. Magali Pérez, uma mulher que volta e meia aqui, gente, o pessoal que é fã dela, porque ela tem umas fãs por aí. Tu também tem, Adri. Tu também tem, agora tu terás também, Fernanda. Te prepara. Tem, sim. E a Magali, gente, tem umas mulheres apaixonadas por ela, que mandam um beijo e tal. Muito bacana. E tu volta e meia, como eu estava dizendo, tens umas opiniões bem fortes sobre algumas coisas, alguns temas, assim. Tu és uma crítica pós-moderna de tudo que está aí. Como é que tu vê essa história do ser correto porque é conveniente, esses discursos de hoje em dia? Eu até estava pensando e falava nos bastidores com a Fernanda e com a Adriana, sabe, eu fico pensando, a Adriana vai lá numa casa, tal, vê uma cor de parede, muito bonita, tal, tu não pode, muitas vezes, dizer o que tu pensa. Como é que tá vendo tudo isso? Eu penso o oposto, dessa forma. Eu vejo agora no Facebook, está toda uma situação e tal, eu já vi várias vezes o pessoal colocar assim, eu sou sincero. Por que enrolar, fazer não sei o quê? Diga o que pensa. Né? Eu vejo que tem todo um movimento para isso, que, ao meu ver, é o oposto do politicamente incorreto. Porque o politicamente correto seria contemporizar tudo e nunca agredir, ou se falar que a parede não está boa, ter toda uma estrutura, né, prévia para isso. Não, ela está bem, mas acho que ficaria melhor num tom mais claro. E, justamente, eu vejo um movimento contra isso. E aí eu fico pensando, somos uma sociedade que, digamos que vivemos politicamente correto, porque é o que predomina hoje, as normas, a gente acha questão de indelicadeza. Eu lembro que umas outras situações, que nem quando eu debutei. Quando eu debutei, a gente tinha aula de etiquetas. Assim, faz pouco tempo, né, David? E não foi aqui na cidade, porque eu não sou daqui. Olha, gente, já tinha nessa época, fiquei pensando, vou falando nessa época, tu disseste pouco tempo, sabe por quê? Porque eu lembrei que quem tem uma bateria, e ficou em 5º lugar agora, né? A nossa Miss Brasil ficou em 5º lugar no Mundial de Miss, e ela tem uma bateria de etiqueta, disso, daquilo, e tinha mesmo já? Tinha. Não é já, mas assim para debutantes. E eu lembro que estávamos num grupo, né, das debutantes, e essa professora de etiqueta, então, que eu não sei de onde que apareceu e tal, até porque nessa idade a gente não se liga a nada em pessoas mais velhas, né? E tinha que escrever sobre as características que a gente tinha, que eram virtudes, né, e defeitos que a gente pensava ter. Aí nós escrevíamos, as colegas escreviam. E eu lembro, e só podia escrever 2, eu acho. E eu lembro que uma das coisas que eu escrevi foi: eu sou sincera, como uma virtude.
E eu lembro que eu fui criticada, porque, entre outras palavras e outras, ela acabou me passando para mim, para o grupo, foi geral, que sinceridade na sociedade de hoje não é uma coisa bem vista. Claro, uma professora de etiqueta, a gente não está falando de ninguém que tenha algum fundamento. Então, ser politicamente correto e tal, eu acho que ainda é o que predomina hoje. E tem um movimento contrário. Só que eu pergunto, todas as pessoas querem, então, falar a verdade e ser sinceros. Agora, quem está preparado para ouvir isso? Porque nós não somos acostumados a lidar com críticas, ou até somos acostumados, mas, de uma maneira geral, temos mais dificuldades. Então, eu acho que ser sincero, falar o que pensa, é importante. Eu acho que tem momentos que sim, só que eu vejo que muitas pessoas se magoam apenas pela sinceridade, né? Por exemplo, a tua gravata não ficou bem. Então, tu vai poder usar uma gravata. Gente, ainda bem que eu não sei se ela está falando a verdade ou não, mas não tem problema. Tu vai poder usar uma outra cor de gravata e ficar bem da próxima vez, ou tu vai seguir sempre com essa rosa que, por um acaso, se achou que não fica bem? E aí eu fico pensando, né? Ô Magali, agora tu disseste que tu escreveste lá que tu era sincera. Dando aula na Univates, eu trabalho uma disciplina com gestores, com gente que presume-se ter uma excelência no trato com o outro e no conhecimento de si mesmo. E é muito interessante, principalmente quando a Univates me manda para grandes empresas, e eu trabalho essa questão do conflito. Então, obviamente, nós começamos quase como que um trabalho de coach, conhecimento sobre si mesmo, essa história toda, que é muito interessante e importante. E as qualidades sempre essenciais, que são o primeiro bate-papo para descontrair o grupo, né, para eu poder iniciar o trabalho de fato. Eles dizem assim, eu acho que eu tenho um defeito meu, é ser muito sincero. Isto aparece pra caramba, encabeça a lista das mais pedidas e das mais aparecidas. E eu fico pensando comigo, não duvidando da personalidade de ninguém, né? Mesmo que se tratasse de qualidade ou de defeito, que a maioria não é assim coisa nenhuma. Por quê? Porque a sinceridade é algo extremamente complexo numa sociedade de imagem como a nossa, né? Eu lembro que a preocupação dela, porque ela falava, então, agora vocês vão ser apresentados para a sociedade, vão conviver na sociedade e vão ter que ter normas sociais. E realmente, ficaria muito difícil hoje se todos resolvessem falar só a verdade. Imagina quantas coisas aconteceriam, né? Porque a gente faz pequenas mentiras o tempo todo. Eu estou até... Depois eu quero perguntar se as mulheres falseiam mais do que homens. Adri, tu sabes que teve uma pesquisa inglesa há tempos atrás. Aliás, né, gente, eu já disse aqui, tem pesquisa para tudo. Tem pesquisa absolutamente para qualquer dimensão da vida hoje. E dizia o seguinte, se nós fôssemos sinceros, eu não lembro quanto por cento, sabe, Fernanda e Adri e Magali, do tempo da tua vida, tu não teria amigos. Eles fizeram isso tudo, tu não conseguirias trabalhar em lugar nenhum e tu não teria amigos. Seria terrível. Por quê? Porque vivemos num tempo, talvez, em que a sinceridade não seja tão importante se não for no campo da intimidade, o que também é complicado. Como é que tu vê essa história das pessoas dizerem, eu sou sincera, né? Eu falo a verdade? David, eu acho que tem uma coisa que vai além da sinceridade, que eu acho que é a forma com que tu colocas as tuas opiniões sinceras, digamos, né? Eu não vejo dessa forma, claro, concordo com essa pesquisa plenamente, eu acho que em alguns momentos a sinceridade, sim, ela pode te afastar das pessoas. Mas eu acho que está muito na forma com que ela é colocada. E aí eu lembro muito, enquanto vocês falavam, principalmente a Magali, do que a gente faz na JCI, por exemplo. Lá dentro, nós temos uma conduta de dar feedback. Nós aprendemos a receber feedback e damos feedback real. Então, por exemplo, quando nós trabalhamos oratória, alguém vai para a tribuna, né, em qualquer fala, enfim, de projeto,
em algum momento que tenha que dar uma opinião de projeto, enfim, se manifesta. Nós, na sequência, no momento oportuno da palavra, a gente dá um feedback real.